Olá, bem-vindo ao curso rápido de HTML5. Meu nome é Ricardo Ivanov e sou desenvolvedor profissional de sites há mais de 6 anos. Eu vou acompanhar você nessa jornada do desenvolvimento web. O que você vai aprender nesse curso? O que é o HTML de forma bem breve, como o navegador interpreta o HTML, onde escrever os códigos do nosso site, as IDEs recomendadas, vou explicar o que é IDE e vamos instalar uma também para a gente escrever o nosso código, estrutura base do HTML, quais são as tags bases, semântica e SEO e também acessibilidade, como aplicar o SEO no HTML para a gente ter um site bem ranqueado nos mecanismos de busca, quais são as principais tags, estilos inline, eu vou mostrar alguns estilos, o foco não é CSS, é só HTML, mas a gente precisa ter ali pelo menos o início do CSS para conseguir entender essa parte. Links para arquivos e importações, como folhas de estilos, arquivos internos e externos, scripts e por aí vai. E por último, como hospedar sites na internet. Nós vamos colocar o nosso projetinho online para a gente conseguir acessar de qualquer lugar do mundo. Nosso primeiro tópico, então, o que é o HTML? A sigla HTML vem do inglês Hypertext Markup Language, que é a linguagem de marcação usada para a criação de páginas na web. Então, o que ela faz? Ela estrutura o conteúdo da página, informando o navegador o que cada parte representa, cada tag. Tag é um comando entre os sinais de menor que e maior que serve para estruturar o conteúdo HTML, como inserir textos, imagens, formulários, tabelas, etc. De forma resumida, o HTML é como um esqueleto de um site. Ele organiza o conteúdo, mas não cuida da aparência, porque essa é a função do CSS, e muito menos da lógica, que é a função do JavaScript. Como o navegador interpreta o HTML? Os navegadores recebem o documento HTML quando é feita a requisição ao servidor, que é onde fica hospedado todos os arquivos do site. Aí ele vai ler linha por linha, de cima para baixo, da esquerda para a direita, cada comando, cada instrução escrita no documento. Aí ele vai transformar o HTML em uma estrutura de árvore que se chama DOM, que significa Document Object Model, e que representa todos os elementos da página. Depois ele constrói a página de forma visual e mostra para o usuário através do navegador. Então a estrutura fica assim. Então temos o código HTML do lado esquerdo e o DOM, quando o navegador recebe esse documento, ele vai estruturar a árvore dessa forma. Primeiro ele identifica o documento, vê que é um HTML, ele identifica o head, coloca todas as configurações de metadados, título, etc. Depois o body, ele vai identificar os títulos, os textos, botões, formulários, tabelas, etc. E por último, vai executar os scripts, que são as funções. Onde escrever o código HTML? Os desenvolvedores utilizam IDEs, que são ambientes de desenvolvimento integrado, que são programas de computador, que reúnem várias ferramentas que auxiliam o desenvolvedor a escrever o código. Também dá para fazer testes, depuração de código, debug, organização do código e muitas outras coisas. Aqui abaixo eu tenho algumas funções das IDEs, desde a parte de indentação, que são os espaçamentos entre cada bloco de código, tem verificação e apontamento de erros, preenchimento automático, tem destaque de sintaxe, aquelas cores, tudo isso vai auxiliando o desenvolvedor, o programador, a criar um código limpo e de fácil visualização para manutenções futuras. Aqui eu tenho uma lista de IDEs recomendadas, elas são as mais famosas que tem no mercado atualmente. Do lado esquerdo a gente tem o nome da IDE e do lado direito algum destaque delas. Nós vamos trabalhar com essa primeira, que é o Visual Studio Code, chamado também de VS Code. A segunda, Sublime Text, também é bem utilizada pelos desenvolvedores e é uma das mais conhecidas no mundo também. Então vamos instalar a nossa IDE. Entrando aqui na nossa área de trabalho, é só entrar aqui no Google e pesquisar por VS Code. Primeiro link para fazer um download dela. No meu caso, eu estou utilizando o Windows, então eu posso clicar em Download for Windows. Se você estiver usando outras plataformas, tem um link aqui embaixo para outras plataformas. Também tem para Linux e para Mac. Clicando é só aguardar um pouco, escolher o local de destino do arquivo e clicar em salvar. Uma vez que você baixou o arquivo, você pode já fechar o navegador, vai até o local de instalação, 2 cliques e o processo de instalação, como qualquer outro programa,
próximo, 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 até finalizar. Antes de executar o VS Code, nós vamos criar a pasta do projeto. Então, clica aqui com o botão direito na área de trabalho ou em algum local onde você queira armazenar os arquivos do projeto. Podemos vir aqui em Novo, Pasta e dar um nome para essa pasta. Eu vou nomear como Projeto HTML, apertar Enter e pronto, temos a pasta do projeto. Agora sim, vamos executar o programa, dando 2 cliques ou clicando uma vez e apertando Enter. Ele já vai carregar aqui o programa para a gente, ele é bem leve, abre bem rápido. Essa é a tela de boas-vindas dele, a gente pode fechar ela. Se aqui no Explorer não estiver aparecendo para você, se estiver fechado assim, é só dar um clique e ele vai abrir aqui para a gente. Antes da gente acessar a nossa pasta, vamos instalar algumas extensões nesse programa. O que são essas extensões? São como se fossem plugins, algo que vai dar recursos a mais ao programa. No caso aqui, a gente só vai instalar plugins de sensibilidade ao código. Então a gente pode digitar aqui na busca por HTML, aguarda um pouco, não precisa apertar Enter, e nós vamos instalar este daqui, HTML CSS Support. Ele suporta HTML e CSS, mas ele não vai fazer aquelas separações de cores entre propriedade, valor, funções, etc. Tá? Então a gente instala ele, é só clicar em instalar, não tem que fazer mais nada e pronto. Ele é extremamente leve e já está funcionando. Um outro que a gente vai utilizar é o Live Server. Esse primeiro aqui, ele vai servir para criar um servidor local na nossa máquina para a gente visualizar o arquivo HTML assim que a gente salvar o arquivo. Então a gente aperta Ctrl S e vê como está ficando o nosso site. Só clicar em instalar. Esse aqui é um pouquinho mais pesado, demora mais um pouquinho. Então pode aguardar aí cerca de 30 a 45 segundos mais ou menos para fazer a instalação. Quando finalizada a instalação, não precisa ativar, ele já ativa automaticamente. E nós vamos instalar só mais uma, que é para reconhecimento de funções do JavaScript. Então é só digitar aqui JavaScript, aguardar um pouquinho, e aí esse primeiro aqui mesmo, JavaScript Code Snippets. Só instalar. Para a gente se familiarizar um pouco com a ferramenta, eu vou fazer um pequeno overview. Então aqui do lado esquerdo ficam os nossos atalhos, aqui como a gente já viu, ficam as extensões. Aqui seria um local de testes e depuração do código. Essa aba específica para Git, caso você trabalhe num projeto que utilize os comandos em Git. Tem todos os atalhos aqui, é necessário instalar também o Git para o Windows. E você consegue fazer tudo de forma integrada. A lupinha, que você pode pesquisar algo no código, é a mesma coisa que apertar Ctrl F, de Find. E por último, o Explorer, onde vão ficar todos os arquivos dentro do projeto. Nós já estamos no projeto HTML, na pastinha que criamos ali no desktop. Então vamos criar o nosso primeiro arquivo. É só clicar nesse ícone com mais, New File ou Novo Arquivo. E nós vamos dar um nome para esse arquivo. Os servidores sempre vão tentar executar o arquivo index por padrão. Então vamos criar aqui o index.html, que é como se fosse a nossa página home de algum site. Ele cria aqui para a gente abas, como se fossem abas do navegador. Então eu posso fechar essa aqui da extensão. Caso eu tenha outro arquivo, por exemplo, vou criar aqui só de exemplo, não precisa fazer isso. Uma página de sobre.html. Ele cria aqui para mim uma outra aba onde eu posso digitar o código dessa página específica. Eu vou fechar ela. Caso eu queira abrir de novo, é só clicar em cima do arquivo. Caso eu queira deletar o arquivo, clica com o botão direito, delete. Pronto. Ele já vai automaticamente para a lixeira do meu computador. Como nós instalamos a extensão de CSS e HTML, existem alguns comandos de atalho. Para a gente escrever todo o código base do HTML, basta digitar exclamação e aqui do lado ele já vai mostrar para a gente tudo o que ele vai trazer caso a gente aperte ou Enter ou a tecla Tab. Eu vou teclar aqui Tab e ele já trouxe a estrutura base aqui para o meu site. Para explicar cada tag que está aqui na estrutura base do HTML, vamos voltar lá para os slides. Aqui ele está com um estilo do Sublime, por isso que as cores estão diferentes. Mas o código é o mesmo. Começando aqui de cima, o doctype HTML, ele só informa para o navegador que é um documento HTML5. Depois, na tag de baixo, HTML_lang, ele inicia o documento com a tag principal do HTML e define a língua. No caso aqui,
está como PTBR, né, que é o idioma padrão do site, mas lá no nosso código ele adicionou EN, que significa English. Se eu quiser mudar para português, é só eu digitar PTBR. Ctrl S para salvar. O head é onde ficam os metadados, também o título do site, links, scripts, estilos e etc. O meta charset, que é um metadado, utilizando aqui o padrão UTF-8. O que é esse UTF-8? Ele é um conjunto de caracteres que são utilizados para esse documento. Esse conjunto de caracteres, imagina que é o nosso teclado, onde tem as nossas letras, números, caracteres especiais e acentuações. Para outros idiomas, como por exemplo o cirílico, né, o russo ou alguma outra língua eslava, ou línguas asiáticas como o japonês, chinês, coreano, etc., utilizam padrões diferentes do UTF-8, porque possuem caracteres diferentes também. Seguindo para o metaname, viewport, content e um monte de coisa, voltando aqui no código para a gente ver ele inteiro, ele serve apenas para auxiliar na responsividade para outros dispositivos ou desktop com diferentes tamanhos de tela. Ele não vai deixar o documento responsivo, ele vai auxiliar na responsividade. Temos depois a tag title, que define o título da aba do navegador. Então, voltando para o nosso código, clicando com o botão direito, eu tenho agora a opção Open with Live Server, por conta daquela extensão que nós instalamos do Live Server. Ele vai abrir aqui para a gente o navegador com o site que estamos desenvolvendo. No caso aqui ele está vazio, porque ainda não tem nenhum conteúdo no body, mas eu já posso ver aqui em cima da aba escrito Document, que é justamente o nome que eu tenho aqui entre as tags Title. Se eu alterar esse nome, por exemplo, Projeto HTML5, eu aperto Ctrl S e voltando lá no site, eu posso ver na aba que mudou o título do meu site, agora é Projeto HTML5. Para ficar mais fácil a visualização, a gente pode arrastar aqui para a direita e clicar no VS Code para expandir o código. Aqui eu posso minimizar e conforme eu for desenvolvendo de um lado, eu vejo as mudanças do outro. Por fim, temos aqui a tag Body, onde fica todo o conteúdo visível da nossa página. Todos os títulos, textos, imagens, ícones, tabelas, formulários, botões, etc. Então a gente pode entender e interpretar o nosso HTML como um corpo humano, onde a head, ou seja, a cabeça, é onde vão ser processados todos os scripts, estilos, links com arquivos internos e externos, configurações do nosso documento. É o cérebro onde processa tudo e não exibe essas informações para o usuário na tela. Já o body é o corpo, é aquilo que é mostrado, é onde vão ser exibidos todos os elementos da página através do navegador para o usuário. O footer é uma tag semântica, não é obrigatória para todos os tipos de site. Geralmente tem informações ali de contato, créditos do desenvolvedor, redes sociais, links úteis, tem aqueles termos de uso, políticas de privacidade, referências, etc. Eu falei que o footer é uma tag semântica. E o que é semântica? Semântica se refere ao uso correto dos elementos HTML para que eles transmitam o significado do conteúdo de forma correta e clara, tanto para navegadores quanto para pessoas, principalmente aquelas que são deficientes visuais e utilizam leitores de tela. E também para mecanismos de buscas como Google, Bing, DuckDuckGo e entre outros. E o SEO, o que tem a ver a semântica com o SEO? SEO significa otimização para motores de busca. É um conjunto de técnicas, quando a gente fala fazer SEO, é fazer um conjunto de técnicas para melhorar o posicionamento de um site nesses motores de buscas, como os citados. O objetivo do SEO é fazer com que mais pessoas encontrem o seu site de forma orgânica e fácil para aumentar o tráfego e a visibilidade online. Como aplicar o SEO no HTML? Com o uso correto de tags HTML, como título, meta description, outras meta tags, títulos H1, H2, H3, parágrafos, tags de estrutura, como seções, article para artigos e textos de blogs, e assim por diante. Utilizando palavras-chave relevantes no conteúdo, não adianta você ter o título da página e os títulos do texto falando sobre uma coisa e o conteúdo em si falando em outra. Uso de URLs amigáveis, por exemplo, site.com/servicos, né? Não se utiliza
caracteres especiais, e o C cedilha é considerado um caractere especial. Também não se utiliza acentos e espaços. E a URL tem que bater com o conteúdo da página. Você não vai colocar uma URL contatos para falar sobre os serviços de uma empresa. A página deve estar otimizada e com uma boa velocidade de carregamento, com até 2 segundos para exibição. Quando a gente desenvolve em código, é muito difícil a página demorar mais de 2 segundos para ser carregada, a não ser que você utilize imagens muito grandes e não otimizadas e também adicione vídeos e scripts externos. Sites responsivos e que se adaptam a diferentes tipos de tela, como celular, tablet, outros tipos de tela de computadores, recebem melhores pontuações e mecanismos de busca. Nesse print de código, temos as tags title e meta descriptions, que ajudam os mecanismos de buscas a entender do que se trata a página e a exibi-la de forma atrativa nos resultados. Fazendo uma busca no Google, por exemplo, receitas de bolo, eu consigo ver aqui nos resultados, fora do patrocinado, que as palavras-chave estão coerentes. Eu pesquisei por receitas de bolo e no título tem a palavra-chave receita de bolo. A meta description é o texto que sucede o título principal da página, que no caso aqui já é uma parte da receita, sendo coerente com o título. No print nós temos aqui então o título Receitas Fáceis e Rápidas, com um pipe dividindo o nome do blog. E o conteúdo da meta description é aprenda receitas práticas e deliciosas para o dia a dia. Uma coisa se conectando à outra, respeitando boas práticas e tendo uma boa pontuação de SEO. Principais tags do HTML5. Aqui eu fiz algumas tabelas dividindo as tags em categorias, vamos dizer assim, mas para ficar mais fácil de entender, vamos direto ao nosso código, tá? A partir da estrutura que a gente já começa no HTML, vamos adicionar aqui a primeira tag de estrutura, que é o header. Para que serve o header? Ele é o cabeçalho da página ou de uma seção. Então, o que tem nesse cabeçalho? Tem a logo do site, tem links de navegação, tem barra de pesquisa e por aí vai. É aquela barrinha do topo dos sites. Depois a gente tem a tag nav. Eu posso digitar nav, apertar um tab e ele já auto-preenche aqui. Então a IDE ajuda a gente nessa parte de autocompletar, né? E o que esse nav faz? Ele é uma área de navegação. O que vai ter dentro dele? Vão ter links para menus, páginas, links para categorias. Não vou adicionar ainda links aqui dentro, porque a gente vai ver depois, quando a gente sair da estrutura. Eu retorno aqui para dentro dessa tag e a gente começa a colocar algumas tags de links específicas. Depois a gente tem a tag main, que é onde vai ficar o conteúdo principal da página. Depois o cabeçalho é onde começa título, onde começam os textos, as imagens, os botões, as chamadas para ação, vídeos e assim por diante. Então dentro do main vai ficar praticamente tudo depois do cabeçalho. Aproveitando o main aqui, a nossa próxima tag é a section. Então vou apertar um Enter. Já dentro da main, vou adicionar a tag section. Ela vai servir para agrupar conteúdos de uma seção. Então, se eu tenho ali uma seção falando sobre um serviço, um produto, uma pessoa, eu posso agrupar tudo numa mesma seção. Texto de um lado, imagem do outro, botão embaixo, mas tudo dentro do mesmo bloco. Depois, dentro da própria seção, eu posso ter divisões. Então, vamos supor que eu tenha uma seção e essa seção vão ter duas colunas. Como que eu divido essa seção em duas colunas? Eu coloco uma div, no caso duas divs, né? Uma vai ser do lado esquerdo, a outra vai ser a div do lado direito. Lembrando que o código vai ser lido pelo navegador de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, quando eu coloco uma seção, ele vai criar um bloco. Eu vou colocar uma cor aqui só para representação. Pronto, adicionei uma cor vermelha aqui na seção e coloquei ela em toda a tela, cobrindo 100% da tela, tanto de altura quanto de largura. Então a coluna da esquerda vai ser feita por essa div aqui. Eu vou também adicionar uma outra cor para a gente conseguir enxergar essa div. Deixei aqui a div com 50% de largura e agora na div da direita eu vou colocar uma outra cor para a gente conseguir enxergar. Pronto, coloquei aqui uma div do lado da outra, utilizando o Display Flex. Não é aula de CSS, então não se preocupem com isso agora. Num outro
curso rápido, a gente vai aprender todos os atributos aqui CSS para poder estar fazendo isso. Meu objetivo aqui agora, de colocar essas cores, é apenas mostrar para vocês como que fica essa estrutura de duas divs dentro da section. Então, dentro dessas divs, eu poderia adicionar algum conteúdo. Então, eu escrevi aqui, ó, SDF, e aqui eu vou escrever QWERTY. Pronto, ó. Então, aqui está QWERTY e o SDF duas vezes. E assim por diante. Então, eu vou construindo o meu site através dessa estrutura de seções e divisões de seções. Eu vou remover esse vermelho aqui que deve estar incomodando a vista, né? Próxima tag, então, que nós vamos ver agora, ainda dentro do main, é a article. Ela é usada apenas para conteúdo de blogs, para fazer postagens e artigos. Então, como funciona? Num artigo, eu não teria essa seção aqui. Eu teria ainda aqui o header principal da página, depois o main, dentro do main, aí sim eu teria a article, e dentro dessa article que vem o título do meu artigo e o conteúdo. Então aqui dentro dela eu poderia adicionar alguma seção, ou algumas seções, né? Podem ser várias seções aqui, ó, posso ter várias. Cada seção, se for necessário, eu posso adicionar algumas divisões também, e assim por diante. Vou estruturando o meu código dentro da tag principal aqui, article. Vou apagar aqui por enquanto a tag article. Próxima tag, então, é a tag aside. Para que serve essa tag? O nome dela já é autoexplicativa. Ela é para conteúdos de barra lateral, geralmente usadas em estruturas de blogs, sites de notícia, artigos. Dentro dela podem ficar também algumas nav com alguns links aqui dentro, e ela também fica dentro da tag main. Então agora fora da tag main temos também o footer. O que é o footer? É o rodapé da página. O que vai ter nele? Vão ter ali alguns dados autorais, por exemplo, desenvolvido por Ricardo Ivanov. Aí eu posso colocar aqui um eCopy, que vai fazer o caractere especial referente a copyright, né? Aí eu posso colocar aqui também o ano de desenvolvimento, todos os direitos reservados. Também posso colocar redes sociais, posso colocar alguns links internos ou externos referente à política de privacidade, termos de uso, algum aviso legal e por aí vai. Então essas são as tags de estrutura. Seguindo agora para tags de títulos e textos, eu vou criar uma estrutura pequena aqui minimamente e a gente vai preenchendo conforme for vendo as tags nos locais corretos. Então eu vou ter aqui o header principal, como a gente já viu na parte de estrutura, depois vou ter um nav, e dentro do nav vão ter alguns links, mas a gente ainda não chegou na parte de links. Embaixo eu vou ter a minha tag main e uma section, onde eu vou colocar o conteúdo da minha página. Começando com os títulos, existe uma hierarquia que deve ser seguida e respeitada, que diz que uma página só pode ter um H1. É o título do conteúdo geral da página. Por exemplo, o que é SEO? Esse é o título da minha página. Depois eu posso adicionar um parágrafo. Vou colocar um texto lorem y aqui. Se eu digitar lorem e apertar tab, ele preenche esse textinho lorem y para mim. Ok? E vou fechar a minha primeira section. Nas próximas sessões, eu não vou utilizar mais o H1. O H1 é único para cada página. Então o próximo título vai ser um H2. Depois eu vou desenvolver esse texto aqui. E caso eu tenha um subtítulo desse H2, eu não vou utilizar um novo H2, eu vou usar um H3. E aqui novamente eu vou desenvolver o texto. Acabei essa section. Na próxima eu vou adicionar mais um H2, porque agora eu estou trocando de assunto, vamos dizer assim. Se eu tivesse um subtítulo do subtítulo desse H3, seria um H4, e assim por diante até chegar no H6. Se eu salvar aqui, a gente vai conseguir ver como que ele fica. O H1, geralmente, ele é maior, e o H2
vai diminuindo, H3 um pouquinho menor e assim por diante. É errado utilizar os títulos H2, H1 várias vezes na página pensando apenas na estética, para querer ter textos maiores em determinadas situações. Eles não são feitos para isso. Os títulos são sim maiores do que os textos, mas eles só servem para seguir essa hierarquia. Não é voltado para a estética da página. A nossa próxima tag é a tag span. Para que ela serve? Ela serve para aplicar estilos ou manipular partes específicas de um conteúdo inline, ou seja, ela não quebra a linha, sem alterar a estrutura semântica do texto. Então ela não tem um significado semântico próprio e não indica nenhum tipo de conteúdo que ela envolve. Ela serve como um mini container genérico. Como que isso funciona na prática? Vamos supor que aqui no título H1 eu quero mudar a cor do SEO, ou deixar ele mais grosso, enfim. Então eu posso envolver essa palavra SEO com uma tag span. Deixa eu só escrever SEO aqui de novo no meio e apagar esse finalzinho aqui. Ó, se eu der um Ctrl S, não muda nada do texto. Mas eu posso adicionar aqui um estilo nesse span. Por exemplo, vou colocar aqui um peso de fonte maior. E também vou adicionar uma cor vermelha. Se eu salvar agora, podemos observar que o SEO agora ficou vermelho. Se eu posso alterar ele aqui, por exemplo, para uma fonte mais fina. Eu salvei e agora ficou um pouquinho mais fino. Também posso aumentar o tamanho da fonte apenas do SEO. Então, font size, vou colocar aqui, vou exagerar bastante, é 60 pixels. E olha só, ficou gigantesco. Então, ele serve para fazer esse estilo no meio de um texto ou de um título. A próxima tag é a tag strong. Ela serve para destacar um trecho de um texto com ênfase forte. Ela possui um significado semântico. Ou seja, ela indica que aquele conteúdo envolvido pela tag strong é importante. Então eu vou destacar uma parte do texto aqui, por exemplo, a parte aqui está escrito $. Se eu der um Ctrl S, a gente consegue notar aqui que ele ficou em negrito. Os navegadores colocam de forma visual a palavra em negrito para dar ênfase, porém ela é mais do que deixar apenas a palavra em negrito. Ela também tem um significado de ser algo, uma informação importante. E o navegador leva isso em consideração. Tem também uma tag que faz algo parecido, que é muito comum, inclusive, da gente ver, que é uma tag B. Simplesmente um B. Abre e fecha ali. Vou colocar aqui nessa outra palavra e vou salvar. Então a gente pode ver aqui que essa palavra também ficou em negrito, mas ela não tem um significado semântico e somente estético. Esse B significa bold. Simplesmente isso. Não tem significado nenhum, além de motivos estéticos. Outra tag que é um pouco parecida é a tag EM. Ela indica que o texto deve ser enfatizado, lido com uma entonação diferente e também tem um significado semântico, não é só visual. Por padrão, nos navegadores, o texto é exibido em itálico. Então eu vou envolver aqui esse lorem ipsum na tag EM e salvar. Vou dar um zoom aqui no nosso documento. Agora a gente pode ver melhor aqui que o lorem ipsum ficou em itálico. Assim como o strong tem uma tag semelhante que é a B, que não tem significado semântico, o EM também tem uma tag sem significado semântico, que é a tag I, que ela é justamente o que parece ser, né? Ela vai deixar a palavra em itálico também. Olha, salvei essa palavra aqui, mas ela não tem significado semântico algum, é simplesmente estética. E para fechar essa parte de manipulação de textos, nós temos também a tag BR, que serve apenas para quebrar uma linha. O navegador não interpreta quando a gente aperta Enter no meio de um texto. Então, por exemplo, se eu apertar aqui vários Enters e salvar, nada muda. Ele não identifica várias barras de espaço também. Então, como é que eu faço para quebrar linha? Deixa só eu apagar esses Enters que eu fiz. E aqui, onde eu quero que quebre linha, eu coloco a tag BR. Ela pode ser escrita dessa forma, apenas abrindo a tag BR, ou também fechando a tag com um barra dentro aqui. Às vezes acontece de ele fazer um auto-preenchimento. E agora, se eu salvar, ele quebrou linha. Se eu adicionar várias tags BR na mesma linha e salvar, ele vai quebrar a linha aqui, no caso, 3 vezes. Perceba que não é uma boa prática ficar colocando BR para pular a linha. Ao invés disso, nós utilizamos a tag de parágrafo. Então, por exemplo, eu vou transformar
essa parte aqui do texto em um novo parágrafo. Então eu posso recortar com Ctrl X, vir aqui na frente, apertar o Enter, adicionar mais uma tag P e colar o restante do texto. Apertando o Ctrl S, agora eu vejo que ele realmente pulou uma linha de forma adequada. A gente pode usar a tag BR também em títulos. Então, ali onde eu coloquei o SEO, vamos supor que eu queira que esse SEO fique na linha de baixo, ainda na tag do H1. Então, eu posso vir aqui, antes do spam, e adicionar um BR. Se eu salvar agora, o SEO foi para debaixo do o que é. Posso também utilizar dentro de tags de listas, de links, de divs, articles, sections e assim por diante. Uma tag também que a gente costuma utilizar em algumas páginas é a tag HR. Visualmente, ela só adiciona uma linha aqui na página, mas ela também tem um significado semântico. Ela representa uma mudança de tópico, seção ou interrupção temática no conteúdo. Então, ela indica que, após a linha, tem um conteúdo diferente ou separado do anterior. E ela possui uma característica de ser autossuficiente, ou seja, ela não precisa de uma tag de fechamento. Igual o P, por exemplo, que a gente tem aqui uma barra, né, indicando o final do conteúdo, ou a section, só o HR já é o suficiente, não existe o fechamento dessa tag, como eu tentei fazer aqui. Também é possível adicionar estilo nessa tag. Por exemplo, eu vou adicionar aqui uma altura de 4 pixels e um fundo azul. Então, background color blue. E remover a borda. Também posso ajustar a largura, sombreamento, opacidade e assim por diante. Próxima tag que vamos tratar vai ser a table. A table é uma tag um pouquinho mais complicada, porque ela depende de outras tags para fazer os títulos, as colunas, as linhas e os dados que vão dentro da tabela. Então, ela possui algumas tags internas, que são, vamos começar aqui com a Thead. Essa é uma tag opcional, mas é também recomendada, e ela agrupa os cabeçalhos da tabela. Então, ela indica para o navegador que essa linha é a linha de títulos da sua tabela. Depois nós temos a TR, que significa Table Row, ou seja, linha da tabela. Então, dentro aqui do nosso cabeçalho, nós temos uma linha. E depois a gente pode adicionar as TH, que significa os títulos do cabeçalho. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 3 títulos, que vai ser o nome. Aqui embaixo eu vou colocar mais um título, que vai ser idade. E depois mais um título, que eu vou colocar profissão. Pronto. E aqui já fechou a minha table row, a linha. Aqui já fechou o cabeçalho. E agora vamos começar com os dados. Para indicar para o navegador que essa próxima parte da tabela são os dados, existe também a tag opcional, mas também recomendada, que é a tbody, que é a table body, ou seja, o corpo da tabela. Dentro dela nós vamos ter uma outra linha, então tr de table row, e dentro dela nós vamos ter os dados. Então, pensando aqui no primeiro título, nós temos nome. Então, o primeiro dado vai ser um nome. Para colocar dados, eu adiciono a tag td, que é Table Data. Então, vou adicionar aqui meu primeiro nome, que vai ser Ana. Depois, embaixo, vai ser a idade da Ana. Então, mais um, td. Vamos supor que ela tenha 30 anos. E, por último, a profissão dela, que vai ser professora. E depois, se eu quiser adicionar outras pessoas, eu vou adicionar mais uma linha, ou seja, aqui embaixo, mais um tr, que é Table Row, e vou adicionar os dados dessa nova linha. Então, Table Data, vamos colocar aqui João, e o João vai ter 35 anos, e ele vai ser engenheiro. E assim por diante. Então, se eu salvar agora, eu tenho aqui a minha tabelinha. Não está ainda com as bordas, então vou colocar aqui a borda da minha tabela. Vou adicionar aqui border 1. E agora sim eu consigo ver ali a separação dos dados em forma de tabela.
Um problema muito comum com as tabelas no HTML hoje em dia é que elas não são responsivas. Então, se eu tiver muitos títulos aqui com dados bem maiores e que ultrapassam o tamanho da minha tela, naturalmente o navegador vai criar uma barra de rolagem horizontal, o que não é muito legal. Então, é importante que, quando a gente tem essa situação, devemos envolver a tabela em uma div. E essa div precisa ter o estilo overflow auto. Assim, ela cria uma barra de rolagem apenas nessa div. Isso aqui é CSS e vai ser abordado na aula de CSS com mais exemplos. Bom, eu vou mover essa tabela aqui para cima das referências e para cima da linha. Porque agora aqui nas referências eu quero trabalhar com listas. Então a gente tem dois tipos de listas, o tipo de lista ordenado e o tipo de lista não ordenado. Então, para o tipo de lista não ordenado, que também é o mais comum, a gente utiliza a tag UL. UL significa Unordered List, ou seja, lista não ordenada. Dentro da lista, eu vou ter linhas, então eu preciso adicionar a tag LI. E dentro da tag LI vão vir os meus dados. Então, aqui nas referências, por exemplo, eu vou adicionar o meu site, então www.ricardoivanov.com.br. Feito isso, eu posso salvar e eu vejo que tem aqui um pontinho nessa minha lista. Depois eu vou adicionar uma outra linha, mais um LI, e vou adicionar aqui www.w3schools.com. E por fim, a última linha, LI, 1, 2, 3, google.com. Tá aí minhas três referências, que por padrão fica com essa bolinha. E sim, eu posso estilizar essa bolinha. Por exemplo, eu posso adicionar aqui o list style. E aí eu posso adicionar um disco, eu posso colocar um quadrado, uma forma geométrica e assim por diante. Por padrão ela vem como disco, então se eu salvar aqui não muda nada. Mas eu posso adicionar aqui, por exemplo, um círculo. E agora a bolinha é só um círculo com meio branco. Também posso adicionar aqui, por exemplo, square, que é um quadrado. Ou então várias outras que a gente tem aqui de exemplo, se a gente apertar Ctrl espaço. Apertei Ctrl espaço, ele vai mostrar aqui várias outras alternativas. Também é possível a gente utilizar a tag ordenada. Então, tag ordenada, a gente substitui aqui o por O, ordered list. E se a gente salvar agora, ele vai adicionando números nas linhas. Então, se eu adicionar mais uma linha, automaticamente ele vai colocar para mim a linha número 4. Então, só para referência aqui, eu vou colocar reddit.com e está lá a nossa linha número 4. Da mesma forma que a UL, eu também consigo estilizar essa lista. Então, list style. E posso escolher aqui, por exemplo, um lower alpha, que vai ordenar por ordem alfabética com letras minúsculas, ou então eu posso mudar aqui para upper alpha, e então fica ordenado com ordem alfabética e letras maiúsculas e assim por diante. Da mesma forma, da lista não ordenada, essa aqui também tem várias outras, ó, também tem romano, ó, e assim por diante. Para encerrar essa parte de textos, vamos adicionar links também. Antes disso, deixa só eu remover aqui a lista ordenada e vou adicionar aqui a não ordenada, apenas para efeitos estéticos mesmo. E vou adicionar links nesses endereços de referência. Então, por exemplo, aqui eu vou adicionar uma tag A, que é a tag de link. Todo esse conteúdo aqui da linha eu vou colocar para dentro da tag A, então eu dei um Ctrl X para recortar, Ctrl V dentro para colar. Depois, aqui dentro da primeira tag A, eu preciso colocar um referencial. Então, a gente digita href igual e abre aspas, e aqui que a gente vai colocar o destino desse link. Como é o mesmo destino, então eu vou apenas copiar o site e colar aqui dentro. Agora sim, se eu apertar um Ctrl S, essa linha vira um link clicável. Pode ver que a mãozinha aqui até mudou.
Mas como eu estou com o servidor simulado aqui, ele vai tentar acessar dentro do meu servidor e não vai conseguir. Mas para ele não tentar acessar o link direto do meu servidor, é só colocar o protocolo HTTPS aqui, que ele consegue acessar normalmente. E o target blank, ele serve justamente para abrir esse site numa aba diferente, para eu não sair do meu documento atual e abrir os links externos separadamente. Pronto, já envolvi todas as minhas linhas. E agora, se eu clicar, cada um vai abrir numa aba diferente. Agora sim. E é assim que a gente envolve links. Também é possível envolver links em divs, em imagens, enfim, em qualquer outro tipo de tag. E não é permitido adicionar um link dentro de outro. Então, se, por exemplo, eu tentar colocar aqui, deixa eu criar uma nova section, uma tag A com um target blank aqui também. Depois eu coloco um título H2. E se aqui dentro eu tentar colocar mais um link, isso vai quebrar o meu site. Visivelmente aqui não vai mudar muita coisa, mas olha só, a gente viu que tem alguma coisa esquisita aqui, né? Se tivessem mais conteúdos aqui dentro, por exemplo, se tivesse um parágrafo aqui, até que não ficou tão estranho, mas dependendo ali do conteúdo que você tiver estrutural aqui dentro, com mais divs, mais títulos, subtítulos, outras divisões, ia ficar muito confuso, o navegador não ia interpretar isso aqui direito. Muito bem, agora vamos para a parte de mídia, de fato, né? Começando pela tag IMG, para adicionarmos imagens ao nosso documento HTML. Então, vou continuar aqui, na verdade, em cima da parte de referências. Vou criar mais uma section aqui, para a gente deixar as coisas separadas, né? E vou adicionar a tag IMG. Então, apertando o Tab aqui depois de escrever IMG na minha IDE, ele já completa aqui para mim com SRC, que significa recurso. O SRC vai fazer referência a algum arquivo dentro de alguma pasta. No caso aqui, no nosso projeto, a gente ainda não tem nenhum arquivo aqui, né? Ou nenhuma pasta com os arquivos de imagem. Então, a gente vai criar já já. Enquanto isso, vamos só entender aqui o que significa esse atributo out. O atributo out ele serve para descrever a imagem caso ela não carregue e também serve para ser lido por leitores de tela no caso de acessibilidade. Então, uma pessoa que tem uma deficiência visual e utiliza algum sistema, algum programa que lê a tela, esse programa vai ler o que é essa imagem. Então, ele vai traduzir isso em áudio para a pessoa que tem uma deficiência na visão ou baixa visão. Então, na pasta do nosso projeto, eu vou criar uma outra pasta e vou chamar ela de imagens. Só apertar Enter. E aqui dentro, agora está vazia por enquanto, eu vou colocar algumas imagens. Vou colocar duas imagens aqui. Então, vou dar um pause aqui e buscar essas imagens. Estou aqui com as duas imagens já na minha área de transferência. Vou colar aqui na pasta. E pronto. Já apareceram aqui, ó. Então, eu peguei uma imagem de Singapura e uma imagem de Veneza. Então vamos voltar aqui para o nosso projeto, no index. Posso minimizar aqui por enquanto. E no SRC agora, se eu apertar Ctrl espaço, ele já vai aparecer aqui para a gente a pasta que foi criada de imagens. Então eu posso apertar aqui Enter. E aí ele já mostra para mim qual das duas imagens eu quero referenciar para essa tag IMG. Primeiramente Singapura. Se eu apertar agora Ctrl S, olha só. Já aparece a imagem, só que ela está bem grande, está fazendo um scroll aqui enorme, né? E tudo bem, a gente consegue limitar o tamanho dela também pela tag HTML, tá? No Alt eu vou colocar o nome da cidade, no caso aqui, posso até escrever assim, ó, foto de Singapura. E para eu limitar a largura dela, não ficar tão grande assim, eu posso colocar então width e definir aqui, por exemplo, 400 pixels. Agora sim ficou um tamanho mais amigável para a gente aqui, né? Para fazer os exemplos. Claro que uma imagem dessa merece um título, né? Então eu posso colocar, por exemplo, aqui um H2, Singapura. Abaixo a gente pode colocar mais um H2, Veneza. E colocar a tag IMG, Ctrl espaço. A gente pode apertar aqui Enter e escolher a imagem de Veneza. Colocar também aqui
foto de Veneza. Ctrl S. Eu esqueci também de limitar a largura, né? Como a gente colocou 400 pixels na de Singapura, vamos fazer exatamente igual aqui na de Veneza. Pronto. Agora sim, a gente tem uma estrutura melhor. Tag HTML e IMG também pode ser envolvida com link. Eu posso vir aqui, antes do IMG, colocar uma tag A. Eu posso recortar toda essa tag IMG aqui, colar dentro da tag A. E aqui no href eu poderia colocar um link falando sobre Veneza, sei lá, do Wikipedia, por exemplo. Acho que eu vou fazer isso. Vou colar aqui então o link do Wikipedia. Lembrando de colocar também um target blank, para ele aparecer em outra aba. E no de baixo, também vou envolver aqui a de Veneza com a tag A. E buscar o link aqui de Veneza também. Colei aqui, vou também adicionar o target blank. E salvei. Agora sim, a gente passa o mouse na imagem, a mãozinha já aparece, né, do link de ambas as imagens. Cliquei aqui em Singapura, ele aparece para mim Wikipedia falando sobre Singapura. E se eu clicar aqui em Veneza, também aparece Wikipedia referente a Veneza. Dessa forma, então, a gente consegue adicionar links em imagens, ícones ou em textos. Seguindo aqui para a nossa próxima tag de mídia, agora é vídeo. Tem duas formas de adicionarmos vídeos no nosso site, tanto pela tag vídeo, que é parecido com a de imagem, ou por iframe. Primeiro, vamos usar a tag de vídeo. Então, embaixo de Singapura aqui, eu escrevo vídeo, aperto Tab e, novamente, aparece aqui o src. Então, eu vou pegar aqui um vídeo de Singapura, novamente na pasta do nosso projeto. Eu vou criar mais uma pasta aqui, chamada Vídeos, e aperto Enter. Vou navegar aqui, Vídeos, vou colar os dois vídeos aqui dentro. Colei aqui. E lá no nosso projeto, a gente já vai conseguir ver os dois vídeos aqui. Então, eu já posso minimizar a bandeja e aqui no src, Ctrl espaço, vou agora para a parte de vídeos e Singapura. Aperto o Ctrl S e, novamente, o vídeo está gigantesco aqui. Então, eu vou limitar ele aqui com largura de 400 pixels também. Ok, ele está aqui. Mas não tem um player ainda para a gente conseguir dar o play no vídeo, né? Então vamos construir esse player também. Para a gente fazer isso, é só a gente adicionar um atributo aqui, controls, e salvar. Pronto, agora a gente tem aqui o botão de play, o de tela cheia, e aqui as opções de download e essas outras opções aqui. Agora vamos adicionar também embaixo aqui de Veneza, adicionar aqui a tag vídeo, Ctrl espaço, vídeo, Veneza, largura, né, vamos limitar em 400 pixels, e controls para termos também o playerzinho ali em Veneza. Então temos aqui o player em Veneza, o videozinho funcionando, tudo certinho. Para tags de áudio, é um pouco parecido com a de vídeo e de imagens, mas temos alguns probleminhas de compatibilidade, então vamos ver como é que isso vai funcionar. Vou criar uma nova section aqui, agora com um H2 áudios. Vou criar um H3 e vou adicionar uma música aqui. Então, música. Deixa eu dar um Ctrl S aqui para a gente ver como está ficando isso. Então, tem aqui H2, H3. E logo abaixo nós vamos adicionar a tag de áudio. Vou criar a pastinha aqui de áudio. E vou lá para a pasta do projeto, aqui em áudio, e vou colar os dois áudios. Vão ser dois áudios no formato MP3 e no formato OGG, justamente para compatibilidade. A gente pode notar aqui no tamanho que o MP3 tem 7.3 megas, praticamente, né? Aproximadamente 7 megas aqui. Já esse outro formato OGG é o mesmo áudio, a mesma música, porém com 2.5 aqui.
pouquinho mais de 2 megas. Tá? É como se fosse um tipo de compressão, para quem conhece os formatos de imagem, fazendo uma analogia, né? É como se fosse uma imagem PNG com uma WebP, basicamente isso. Então aqui dentro da pastinha áudio já tenho os meus 2 áudios e a gente vai melhorar essa estrutura. Ao invés de colocar direto aqui no SRC, eu vou deletar, só vou adicionar o Controls, da mesma forma do vídeo, vou apertar o Enter e vou colocar os sources embaixo, numa nova tag. Então ela tem uma tag complementar aqui, que aí aqui sim eu vou colocar o SRC com a faixa de MP3. Então, áudio, eu não sei exatamente qual das duas é MP3, provavelmente essa daqui, isso mesmo, ó. Posso ler aqui .mp3. E eu vou discriminar ela aqui como o type audio barra mpeg, que é o MP3. Aperto Enter, vou fazer novamente. Então, source, aqui dentro src, vou apertar aqui Ctrl espaço, áudio, agora esse aqui de baixo, que é o .ogg, novamente vou discriminar ele como type audio barra ogg. Então o que o navegador vai fazer? Ele primeiro vai tentar pegar o primeiro source. Se ele não conseguir ler esse tipo de arquivo, essa extensão de arquivo MP3, ele vai tentar o segundo, que é o OGG. Se ele não conseguir nenhum dos dois, eu vou escrever uma mensagem aqui dizendo: o seu navegador não suporta áudios HTML5. Então tem alguns navegadores que não conseguem ler nem MP3, nem OGG e provavelmente também não ACC, que é um outro tipo de áudio. Então, caso o navegador não consiga ler nenhum tipo de áudio, ele vai aparecer aqui essa mensagem para o usuário. Vou salvar aqui. E olha só, temos aqui o nosso pequeno player, até que bonitinho. A gente pode customizar ele via CSS também. E se eu der play, eu não sei se vai dar para vocês ouvirem aí, mas está tocando aqui o áudio, eu estou escutando, tá? Não sei se sai no microfone, e funciona perfeitamente aqui. Também é possível controlar aqui o volume, eu posso mutar o áudio, mudar a velocidade de reprodução e também fazer download desse áudio aqui. Essa próxima tag de iframe ela é extremamente importante, principalmente quando a gente precisa de algum recurso de sites externos. Por exemplo, vídeos do YouTube, do Google Maps, algum tipo de formulário como Google Forms, TypeScript e assim por diante. Então, como que funciona o iframe? Entrei aqui no YouTube para a gente ver um exemplo de iframe. Se eu vir aqui em compartilhar, em qualquer vídeo, ele vai mostrar aqui o link e opções. E tem aqui incorporar. Clicando aqui, ele já monta o iframe para mim, já com todas as propriedades e valores padrões. Se eu mudar alguma coisa aqui nas opções da incorporação, ele vai alterar esse iframe. Eu tirei aqui os controles do player e ele mudou aqui alguma coisa no controls, né? Ó, se eu colocar de novo, a gente percebe que mudou alguma coisa aqui. Vamos copiar esse iframe para a gente ver ali na prática. Então, Ctrl C, fechei. Vamos voltar aqui para a nossa página. Aqui está ficando bastante bagunçado, né? Vou criar mais uma section aqui e colar o iframe. Ele cola uma coisa na frente da outra aqui, ó. Mas se eu pressionar aqui Shift Alt F, ele dá uma organizada aqui para mim. Então ele tem aqui o título do iframe, ó, YouTube Video Player. Ele tem uma largura aqui de 560 pixels, altura 315. E aqui ele autoriza autoplay, acelerômetro, várias coisas aqui, picture-in-picture, etc e tal. Vou salvar e vamos ver como é que ficou ali. Tá lá o vídeo, se eu clicar ele já dá play. E aí tem as opções aqui de controles, como se estivesse assistindo direto no YouTube. As opções de qualidade, velocidade, legenda, full screen, tudo funcionando normalmente, tá? Outro exemplo que eu vou mostrar para vocês é o Google Maps. Entrei aqui no Google Maps, fui para a Ilha da Liberdade, né, onde está localizada a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos. E para gerar o iframe dela, eu clico aqui em compartilhar, incorporar o mapa, e ele já monta aqui para a gente o iframe também,
com as coordenadas, tudo certinho. Ele é bem maior, né? Com lazy loading. A gente copia o HTML e podemos adicionar nosso site também. Então vamos voltar aqui. Logo abaixo do vídeo, vou colar, também fazer um Ctrl Alt F para dar uma organizada aqui no código e Ctrl S para salvar. E ficou aqui embaixo. Ele está com uma largura diferente, ó. O vídeo está em 560 e o mapa está 600. Vamos deixar igual, 560 e a altura 315 igual ao do vídeo, para ficar uniforme ali, né? No caso aqui do Google Maps, eu consigo movimentar o mapinha, consigo dar zoom, etc. Né? Como se estivesse no próprio site do Google. E para incorporar um site qualquer que eu queira colocar aqui, bom, mais um iframe, a gente vai construir um iframe agora. Aqui o VS Code já me ajuda a construir a tag junto com as propriedades. No src eu coloco o site que eu quero incorporar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o site https://www.hostinger.com. Vou dizer aqui qual a largura, no caso aqui a gente está usando 560, e a altura, como é um site, eu vou colocar 600 de altura dessa vez. Salvando, e está lá o site incorporado da Hostinger, com até 80% de desconto nessa Black Friday. Link na descrição do vídeo e no comentário fixado. E o site está lá, funcionando bonitão, completo. Ele está aqui como se fosse o modo mobile, né? Por conta da largura de 560 pixels. Ele faz aqui para a gente a barra de rolagem lateral, como se estivesse navegando no site. Setinhas e tudo mais. Agora vamos ver então um embed para incorporação de mídias ou documentos externos, como PDF, SVG, vídeos, etc. O mais comum aqui é a gente fazer incorporação de documentos. Então vamos colocar alguns documentos aqui. Na verdade, um só já é o suficiente para a gente testar. Para gerar esse documento, eu vou aproveitar aqui o nosso próprio index.html e vou converter ele para PDF. Para fazer isso, eu vou acessar um site que é o Segda, esse site aqui, e vou fazer o upload do arquivo HTML aqui. Deixa eu ver se dá para arrastar aqui. Deu, beleza. Está aqui index.html, converter para PDF. Beleza, depois de processar então, ele fez, adivinha o quê? Um embed aqui, ó, no próprio site deles. Olha só que interessante. Então a ideia é a gente fazer isso aqui no nosso site. Vamos baixar ele aqui então. Eu vou deixar na raiz do projeto mesmo. Está aqui index.pdf. Está lá. Já posso até fechar esse aqui. E agora a gente volta para o nosso código. Logo abaixo aqui do nosso iframe do site, eu vou criar aqui o embed. No src, eu vou apertar Ctrl espaço e eu já vejo o arquivo aqui, index.pdf. No type, eu vou indicar que é um application/pdf. E assim como o iframe, eu tenho que indicar qual que vai ser a largura. No caso aqui, vamos manter o padrão de 560. E a altura. Para a altura também vou colocar 600, para ficar a mesma altura do site. Ctrl S para salvar e atualizar e está aqui. Esse aqui é o PDF, não é um iframe e também não é uma página direta. Está dentro da nossa outra página aqui. Ficou até um pouco confuso, né, por ser o mesmo documento, mas está aí o embed de um tipo de documento em PDF. Também é possível usar o embed para incorporar outros tipos de mídia, como o MP4, animações e imagens. Porém, cada um desses já tem suas próprias tags, tornando o embed para essa finalidade obsoleta. Vamos falar um pouquinho sobre o Object. Essa tag ela é muito parecida com o embed, mas ela possui uma característica bem interessante que é a de fallback. Ou seja, se o navegador não conseguir carregar essa tag, ele pode mostrar uma mensagem ou uma imagem, algum texto informando o usuário de que esse recurso não pode ser carregado no navegador. Então vamos ver como ela funciona na prática. Aqui embaixo do embed, eu vou adicionar então a tag Object. E a nossa IDE já completa aqui para a gente. E a gente pode ver já algumas diferenças, né? No caso aqui, só a propriedade data, ao invés de ser src, ele adiciona essa propriedade data aqui. O que vai ser passado na data? É o caminho do arquivo. Vou dar um Ctrl espaço e vou selecionar aqui o nosso PDF. A gente vai fazer exatamente igual esse embed aqui, só que usando agora o Object.
Então o tipo vai ser um application/pdf, exatamente igual ao outro. Dentro do object, a gente pode colocar o nosso fallback. No caso aqui, eu vou adicionar um parágrafo, então a tag P. Seu navegador não tem suporte para visualização de PDF integrada. Aí embaixo, eu vou adicionar uma outra tag com a seguinte descrição. Você pode, aí eu vou adicionar mais uma tag aqui, baixar o PDF clicando aqui. E aqui no href eu vou adicionar o caminho do meu arquivo em PDF. Assim o usuário pode clicar e fazer download. Vou salvar aqui. Uma coisa que eu esqueci foi de adicionar uma largura, né, e uma altura para o meu object. Então voltando aqui na tag object, vou colocar aqui width 600 e height de 560, que é o padrão que a gente está utilizando lá, né? Ficou um pouquinho maior, acho que eu troquei, né? Isso, eu troquei aqui um pelo outro. Então, o width é 560 e o height é 600. Pronto, agora sim, ficou igual. E caso o navegador não consiga carregar esse object, ele vai trazer aqui dois parágrafos, um trazendo essa mensagem, o segundo com uma mensagem escrita: você pode baixar o PDF clicando aqui, e esse baixar o PDF clicando aqui, ele é clicável, e a pessoa clicando ela vai conseguir fazer download do PDF, já que ele não consegue visualizar dentro da página. Então essa é a diferença do embed para o object. Ele possui esse fallback e também consegue fazer esse, entre aspas, embed, né? Embedar arquivos como PDF e outros tipos de mídia. Agora vamos falar de formulário. Então a gente tem uma tag principal, que é a tag form, e dentro dessa tag form vão ter todas essas outras tags de input, de botão, de label, que a gente vai ver ali uma a uma. Já adiantando, o botão ele possui uma ação de get ou post, e essa ação faz necessário uma outra linguagem, no caso uma linguagem de programação, onde vai adicionar uma função a esse botão. Pode ser um cadastro no banco de dados, pode ser alguma ação direto no navegador, e possuem várias linguagens que podem ser utilizadas. Pode ser utilizado JavaScript, o mais comum é PHP, um webhook ou qualquer outro tipo de linguagem de tratativa de dados. Para separar um pouquinho aqui, eu vou copiar essa tag hr aqui, que é esse risco azul, e vamos separar o formulário das referências aqui. Aliás, vou fazer duas linhas. Uma para separar do restante do conteúdo e uma para separar das referências, tá? Como se as referências fossem praticamente um rodapé ali, né? Mas não é isso. Bom, então, começando aqui, a gente tem a tag form. Eu aperto um tab aqui, ele já preenche para mim a action. E o que vai ser essa action? Essa propriedade vai receber um endereço, uma URL, que pode ser um arquivo ou uma URL completa, que vai receber os dados desse formulário para fazer depois a tratativa desses dados. Eu também posso omitir essa propriedade, simplesmente deletando ela, e aí os dados vai ser enviado para a URL atual, no caso aqui um arquivo em localhost, que é o index.html que a gente está editando aqui mesmo. Ou eu posso deixar vazio, que aí o efeito é o mesmo, é como se eu tivesse ignorado a ação. Depois vou ter um method, e aí eu posso utilizar aqui o get ou post. Se a gente deixar em branco aqui, ele vai usar o padrão que é o próprio get. Então eu vou deixar aqui o get, que é o próprio padrão. E se a gente atualizar agora, não vai aparecer nada. Por quê? Não temos ainda nem os títulos dos campos e nem os campos propriamente ditos. Para a gente adicionar os campos, nós podemos adicionar diretamente aqui um input e especificar qual é o tipo desse input. Existem vários tipos, que a gente vai ver alguns, que poderão ser utilizados no nosso formulário. No caso aqui, vamos montar um formulário simples, apenas com nome e e-mail. Então, para o primeiro campo, vai ser nome. Eu vou utilizar o tipo texto, normalmente. Então, a pessoa pode digitar qualquer caractere nesse campo. Pode ser numérico também, tá? E eu posso adicionar uma label, ou seja, como se fosse um título para esse campo. Então, em cima dele, eu vou adicionar aqui uma label. E esse for vai indicar para mim para qual campo essa label vai servir. Então, eu vou colocar aqui para nome. E eu vou escrever o que vai ser visível ali no formulário. Eu vou chamar de nome 2 pontos.
Então, se a gente salvar aqui agora, aqui embaixo ó, tem o nome, 2 pontos, e o campo para digitar o nome da pessoa. E aqui pode ser caracteres normais e também aceita números, também aceita caracteres especiais. Uma coisa que é bom a gente fazer também, para tratar os dados do formulário, é atribuir um ID para o formulário. Então eu vou atribuir o ID aqui para o meu formulário de Contact Form. Perceba que eu coloquei aqui o form com letra maiúscula. Não pode ter espaços em um ID e nem caracteres especiais. Essa forma que eu fiz, começando com letra minúscula e a partir da segunda palavra ter letra maiúscula, se chama Camel Case e é utilizada na comunidade de programadores para criar variáveis, IDs e classes para determinados elementos e funções. Eu também vou atribuir um ID aqui para o input type text e vou chamar de nome usuário. Lembrando que não pode ter espaço, então eu coloquei um underline. Eu também posso fazer, para manter o mesmo padrão, né? Colocar o nome usuário assim, como Camel Case também. E aí eu vou dar um name para esse input, que também vou chamar de nome usuário. E vou dizer que esse campo ele é obrigatório. Então é só atribuir aqui o required e está feito o nosso primeiro campo. Vou salvar aqui. Outra coisa que eu posso fazer é envolver esse campo numa tag de parágrafo. Por quê? Se eu for colocar um novo campo aqui, logo aqui embaixo, que é o campo de e-mail, eles vão ficar um na frente do outro. E eu quero que fique um abaixo do outro para ficar mais fácil de visualizar. Então, antes aqui da label, eu vou colocar uma tag p, eu só vou abrir ela aqui, e vou fechar essa tag logo aqui embaixo. Pronto, fechei aqui. Deixa eu organizar meu código com Shift Alt F. Para não ficar tão grudadinho aqui, eu vou dar uma separação também. Pronto, a gente está mexendo nessa parte aqui, tá? Então agora eu vou adicionar mais uma tag de parágrafo para a gente colocar o próximo campo. Então o próximo campo vai ser aqui e-mail. E o input vai ser do tipo e-mail. Ele tem um input específico para e-mail, o que é bacana porque ele faz a verificação do e-mail. Se faltou um arroba ou se não tem a estrutura ponto alguma coisa, .com, .br, ele também verifica isso, impedindo que o usuário digite qualquer coisa. Vou atribuir também um ID para o e-mail, vou chamar de e-mail usuário, e um name para esse campo também vai ser e-mail usuário. E assim como o nome, esse aqui vai ser um campo obrigatório. Então, required. E vamos ver como está ficando? Olha aí que bacana, já temos nome, e-mail. E o que falta agora no nosso formulário? O botão de enviar. Temos uma tag específica para o botão de enviar, que é a tag button. E aí eu vou indicar o tipo dessa tag, que é o submit, ou seja, eu vou submeter esses dados para algum lugar. E dentro dessa tag eu coloco qual texto vai ser exibido dentro do botão. Vou colocar aqui como enviar mesmo, salvando, pronto, já temos aqui um botãozinho. Mas se eu clicar, mesmo que eu preencha alguma coisa aqui, eu vou colocar meu nome, meu e-mail e enviar. Não aconteceu nada, né? Na verdade aconteceu. Se a gente observar aqui na URL, como a gente está usando o método get, ele colocou aqui para a gente ó, o nome de usuário igual Ricardo e e-mail, usuário, colocou aqui meu e-mail. Está com o usuário com 2 Os aqui. Deixa eu ver. O meu teclado faz isso. Pronto. Deixa eu salvar novamente e descer aqui. Está aqui o nosso formulário novamente. Ele colocou lá na URL, mas não faz mais nada além disso. A gente vai tratar esses dados aqui através de um JavaScript, só para a gente ver isso aqui funcionando na prática. Não é aula de JavaScript, mas eu vou fazer aqui um bem simples, só para a gente dar alguma finalidade para esse formulário, para fins didáticos mesmo, tá? Logo aqui embaixo do formulário, eu vou criar a tag script, e dentro dessa tag script, eu vou criar aqui uma variável, uma constante, chamada formulário, que vai receber o nosso ID ali do formulário. Então, document
.getElementById. Vou colocar aqui o ID do formulário, contact form. E vou atribuir um event listener. Então vai ter ali a função que vai ficar ouvindo, ou seja, esperando que algo aconteça, que alguém clique no botão do formulário. Então formulário ponto add event listener. E aqui eu vou dizer qual que é o tipo desse ouvinte. No caso aqui é o submit do formulário. E vou passar aqui também uma função para a gente exibir esses dados em um alerta no navegador. Então vou passar aqui uma função, function, que vai receber um parâmetro de evento. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Então vai ser evento.preventDefault. Isso aqui é só para não recarregar a página depois de enviar o formulário, tá? Não se preocupem com isso. E agora eu vou passar as variáveis dos inputs, o que foi preenchido pelo usuário. Então mais uma const aqui, nome usuário, vai receber document.getElementById, vai receber o nome do usuário, o valor, né, do nome do usuário, e a mesma coisa para o e-mail. Então vou duplicar aqui e vou mudar aqui para e-mail usuário, pega o ID e-mail usuário. Feito isso, vamos construir a mensagem. Então, mais uma variável, mais uma constante. Vou chamar aqui de mensagem. Aí eu vou colocar aqui entre crase para a gente conseguir adicionar textos na nossa mensagem, né? Dados preenchidos. Com essas crases eu consigo pular linha, consigo formatar aqui um texto a ser exibido, tá? Então vou colocar aqui um monte de underlines, só para separar uma linha aqui. Então o nome, para exibir o valor dessa variável, eu coloco com um cifrão. Vou chamar aqui de nome usuário e e-mail. Nome não, agora e-mail. E-mail usuário. Terminei a minha expressão e fechou. Vamos salvar e fazer o teste agora no nosso formulário aqui. Então, Ricardo Ivanov, enviar, não deu. Ah, esqueci do principal, né? De adicionar o alert aqui. Alert. O alert vai apresentar para a gente a mensagem, né? É a variável mensagem aqui. Agora sim. Tá lá os dados preenchidos, nome e e-mail. Claro que fazendo isso não ajuda muita coisa, é mais uma forma de apresentar para vocês que esses dados são tratáveis, depois seja num arquivo de script ou no servidor, mas vocês não precisam se preocupar com isso agora. Eu vou remover todo esse script aqui, tá? Ele não é importante para a gente agora, porque não é um curso de JavaScript, né? Bom, temos outras tags aqui dentro desse formulário. Vou passar rapidamente aqui para vocês. Então eu vou criar mais um parágrafo com mais uma label. E eu vou chamar essa label aqui de gênero. Então, vou colocar aqui como gênero. E ao invés do input, dessa vez eu vou usar o select. O que é o select? Ele é aquela barrinha de seleção, né, onde a gente pode selecionar várias opções e escolher uma delas. Então, para esse aqui eu vou chamar de gênero. O ID eu vou chamar de gênero também, usuário. E dentro do select eu vou ter as opções. Então, vou escolher aqui a option e o valor dela. No caso aqui, vou colocar masculino. Vou escrever aqui masculino. Outra opção vai ser feminino.
E vou colocar uma outra opção aqui, né, que é a de outros. Porque tem gente que não se considera nenhum nem outro, né? Outros. Também vou colocar uma de prefiro não informar. Vou chamar aqui de não informar. Prefiro não informar. Pronto, salvando agora, a gente tem aqui o gênero masculino, feminino, outros e prefiro não informar. Caso você queira que esse select seja obrigatório, você também pode aqui na frente colocar como required. E também a gente pode colocar uma opção vazia aqui e desabilitada. Então ela vai servir como se fosse um placeholder aqui nesse campo. Por exemplo, vou colocar aqui disabled e selecionada, né? Ela já vai vir por padrão selecionada. E eu vou colocar aqui, ó, selecione uma opção. Dessa forma. Salvando, veja que ele já aparece para mim aqui, ó, selecione uma opção. E eu não consigo voltar nela. Eu tenho que escolher alguma outra. Eu não consigo voltar para a primeira. Porque ela está desabilitada. E como ela não tem um valor específico, se eu tentar enviar, deixa eu recarregar a página aqui. Se eu tentar enviar sem trocar essa opção, ele vai dizer que eu não posso. Está em inglês aqui o meu, porque o meu navegador é em inglês, tá? Mas o de vocês vai estar em português. Então ele fala aqui, ó, por favor, selecione um item da lista. Eu não posso enviar essa primeira opção, tá? Aí eu enviando a primeira opção, funcionou. Ele foi lá para a URL, gênero igual a masculino. Beleza? É assim que faz então para utilizar o select. Vamos adicionar aqui uma outra opção, um outro campo de text area, onde a pessoa vai poder escrever uma mensagem no nosso formulário. Vamos supor que seja um formulário de contato e não de cadastro, né? E ela quer informar alguma coisa para o dono desse site. Então eu vou criar aqui uma nova label, que é a label mensagem, e vou escrever aqui a sua mensagem. A tag que vamos utilizar agora é a de text area. Nela vou dar um name, que vai ser mensagem, e o ID, mensagem usuário. Esse campo é parecido com o input text, porém ele pode ter múltiplas linhas. Então eu posso atribuir aqui quantas linhas, ou seja, quantas rows eu quero. Eu vou colocar aqui 4 linhas e também posso colocar o número de colunas. Vou colocar aqui então calls, que é o número de colunas, 50. Também posso limitar a quantidade de caracteres. Então eu coloco aqui max length, né, que é a extensão total, máxima, de 500 caracteres, por exemplo. E assim como qualquer campo de texto, eu posso atribuir também um placeholder. O que é um placeholder? É um texto que vai ajudar o usuário a preencher aquele campo. No caso aqui eu vou digitar, digite sua mensagem aqui. Ctrl S para salvar e ficou dessa forma. Então ele fica, ó, digite sua mensagem aqui, ele fica clarinho. Assim que a pessoa começa a digitar, essa mensagem some. E eu posso aqui ajustar o tamanho do text area. Eu tenho um limite de 500 caracteres. Eu posso atribuir também o placeholder para esses outros dois campos. Todo campo de texto eu posso adicionar um placeholder. Deixa eu só organizar aqui o nosso código, que ficou um pouco extenso. E vou voltar aqui no nome de usuário, dentro do input, aqui antes do required, eu vou colocar o placeholder e vou colocar aqui seu nome aqui. Dei um Ctrl S, ó, já ficou aqui, seu nome aqui. No e-mail eu gosto de fazer dessa forma. Eu crio um placeholder e aí eu coloco como se tivesse preenchido alguma coisa. No caso aqui, vou colocar exemplo@email.com. E aí ele mostra aqui pra gente como ficaria. Aí veja que o nosso formulário já começou a criar forma. Claro que não tem um CSS, ele vai ficar feio, mas a estrutura dele já está ganhando forma de um formulário mesmo, de um site, né? O próximo tipo de informação do nosso formulário vai ser o checkbox, que são aquelas caixinhas onde você marca o que você deseja ou o que você não deseja dentro de um formulário. Eu vou adicionar aqui embaixo um campo de consentimento desse formulário, utilizando o checkbox. Antes eu vou envolver aqui o meu botão numa tag P, para separar ele aqui, né, e não ficar em linha com o próximo elemento. Então eu vou recortar ele aqui, Ctrl X, e vou colar aqui nesse parágrafo. Aqui eu vou adicionar o meu input, onde vai ser o termo de consentimento,
E o type dele vai ser checkbox. Vou atribuir um ID também para esse campo, chamado consentimento. E o name também consentimento. Se eu salvar, ele vai criar aqui para a gente o nosso input. Mas eu quero que escreva uma mensagem aqui na frente dizendo que ele leu e concorda com os termos do site. Para isso, eu vou adicionar aqui uma label para consentimento, que é o ID, né? E aqui na frente eu vou escrever o meu texto. Eu li e concordo com os termos do site. Agora, se eu atualizo, eu posso clicar em qualquer parte aqui do meu texto, né, da minha label, e ele vai dar o check nos meus termos de consentimento. Claro, eu devo adicionar uma tag A encaminhando ali o usuário para os termos. Então, no caso, seria aqui, né? Para fins didáticos apenas, vou colocar a tag A aqui. Então, termos de consentimento do site, na verdade, né? Termos do site, vou dar um Ctrl X e vou colar aqui dentro da tag A. E aqui no href seria a página onde vão estar listados todos os termos certinho. Vou colocar aqui só um hashtag. Atualizando agora, ficou aqui já o termos do site, tá? Uma coisa que eu preciso colocar aqui também é que é um campo obrigatório, né? A pessoa precisa ter lido e concordado, senão ele não consegue enviar a mensagem. Então aqui no input do checkbox, eu coloco também como obrigatório, required. Beleza? Tem uma coisa aqui que eu acabei me confundindo, eu sempre faço confusão com isso, tá? Peço desculpa. Que é na label. Aqui no... Vamos voltar lá no nosso primeiro campo, né? Se eu clico em qualquer lugar da label, ele deve focar no input. Não é o que está acontecendo aqui. Por quê? Eu confundi. Eu sempre faço essa confusão de trocar o for. O for precisa ter exatamente o mesmo valor do ID para funcionar. Então eu coloquei errado aqui, não é nome, tá? É esse aqui, ó. Então vou pegar o ID, copiar e colar aqui no lugar do for. Mesma coisa do e-mail, pego o ID, colo aqui no lugar do for. No select também, então vou copiar aqui o gênero usuário. E no text area também. Salvando aqui. Agora sim, eu clico na label e ele foca no input. E agora vamos adicionar nosso último campo do formulário. Existem muitos outros campos, mas nós vamos abordar só mais esse, que são os botões de rádio. Eu vou adicionar em cima do termo de consentimento. Então, vou criar mais uma tag de parágrafo, onde eu vou perguntar para o usuário se ele gostaria de receber notificações de newsletter. Então, eu vou adicionar o texto. Gostaria de se cadastrar na nossa newsletter? E ele vai ter duas opções, né, de sim ou não. Logo aqui abaixo, vou colocar mais um input do tipo rádio. São aqueles botõezinhos redondinhos onde a gente clica para selecionar entre uma opção ou outra. Vou dar o ID aqui de newsletter sim e o name newsletter apenas. Também vai ser obrigatório. E a label vai ser justamente a resposta. O for ele vai ser referente ao ID, como vimos antes. Então, newsletter sim. E agora eu duplico esses dois aqui. É só segurar Shift, Alt e apertar para baixo. Se eu só segurar o Alt e apertar para baixo de novo, eu consigo manipular aqui o que tiver selecionado. Vou deixar aqui assim. E agora eu vou trocar a newsletter não. O name eu vou deixar o mesmo, já vou explicar o porquê. O for vai ser não também. E a resposta vai ser não. Se eu salvar aqui agora, esqueci de envolver aqui o checkbox, né? Numa tag P. Deixa eu fazer isso agora. Pronto. Agora sim. Então eu tenho aqui o sim e o não. Quando eu clico em sim, e se tiver o não preenchido antes, né? Ele vai
remover o não e adicionar no sim. E a mesma coisa ocorre ao contrário. Como que isso acontece? O name de ambos estão como newsletter. Se eu tivesse, por exemplo, newsletter sim aqui na minha opção sim e newsletter não na opção não, salvei aqui agora. Agora o que vai acontecer? Eu posso selecionar os dois, olha. Eu não consigo nem remover essa seleção. Então, para isso não acontecer, eu deixo o mesmo name para todos os inputs que eu quero manter uma única resposta. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, talvez, eu teria que colocar também o name newsletter, deixar tudo igual, assim só um pode ser selecionado. Como eu achei que esse texto aqui ficou muito escondido dentro do formulário, eu vou mudar essa tag aqui. Eu vou segurar o Alt e clicar aqui embaixo. Agora eu seguro o Shift e seleciono ele seleciona essas duas tags aqui juntas. Vou mudar para um H3 e vou salvar. Agora sim. Então deu uma separada aqui melhor no nosso formulário. Também vou adicionar um título H2 aqui com o título formulário de contato. Salvando. Pronto, já ficou melhor aqui pra gente, né? Embora não tenha um CSS, ele ficou mais organizado. Estruturalmente também. Lembrando que tem a hierarquia de títulos, então primeiro eu começo com H2, e aqui, onde eu tenho essa pergunta, né, que eu coloquei como um outro título, é um H3 para seguir a hierarquia aqui da nossa página. Agora que a gente tem uma estrutura já robusta do HTML, como que a gente pode adicionar estilos a essa estrutura? Bom, o HTML5 permite adicionar estilos inline, ou seja, um estilo dentro da própria tag do HTML usando o atributo style. A sintaxe, ou seja, a estrutura para adicionar esses estilos é essa daqui. Primeiro vem a tag, depois vem o atributo style, a propriedade, ou seja, o que eu quero mudar, e o valor. Terminei essa expressão, ponto e vírgula, e eu posso adicionar uma nova propriedade, um outro valor, depois ponto e vírgula e assim por diante. Posso adicionar quantas propriedades de estilo eu quiser. Aqui embaixo eu tenho um exemplo com a tag P de parágrafo. Nela eu atribuí o style e mudei a cor para azul. Também mudei o tamanho da fonte para 18 pixels e encerrei aqui a minha expressão com ponto e vírgula. Vamos fazer isso na prática em algumas tags que a gente já tem na nossa estrutura. Eu aumentei um pouquinho a fonte aqui para a gente enxergar melhor. Bom, vou pegar aqui o estilo do formulário. Eu vou envolver o formulário com uma div, só para a gente separar um pouco ele aqui. Vou criar essa div aqui, deixa eu Ctrl X na parte de fechar a div. Vou descer até a tag de fechar o formulário, que é essa daqui. Deixa eu organizar um pouco melhor o código. E vou fechar a div aqui. Pronto. Vou organizar com Shift Alt F e atualizar. Visivelmente não vai mudar nada, mas agora subindo aqui a gente vai adicionar alguns estilos a esse formulário. Agora que eu vi que o H2 ficou fora, né? Então eu vou remover aqui essa div e colocar aqui em cima. Deixa eu apagar esse fechar aqui, organizar nosso código de novo. Pronto. Agora sim, a div está envolvendo todo o formulário e também o H2. Bom, vou atribuir aqui então o style e eu vou adicionar uma cor de fundo. Vou colocar um cinza bem clarinho, aqui com valor hexadecimal, EEE, que é um cinza bem sutil, mas dá pra gente enxergar aqui, ó, que agora tem esse cinza envolvendo todo o formulário. Mas ele está colado aqui, né? As informações estão colado com essa div. Eu quero dar um espaçamento interno. Para isso, eu vou adicionar o atributo padding. Como eu não especifiquei se é um padding superior, inferior, esquerda ou direita, o valor vai ser distribuído para os 4 lados dessa div. Então eu vou deixar aqui 40 pixels de padding e salvar. Agora sim, a gente já tem um espaçamento aqui bem mais interessante. Eu vou adicionar também uma margem, que é um espaçamento externo desse elemento, para separar um pouco dessa linha azul aqui de cima e de baixo. Da mesma forma que o padding, eu não estou especificando se vai ser margem superior ou inferior, então ele vai ser distribuído de forma uniforme também nos 4 lados. Vou deixar aqui então 20 pixels e salvar. Pronto, a gente já pode ver que tem uma caixa aqui bem mais separada do restante do conteúdo do site. Vou também adicionar uma border do tipo sólida,
com 2 pixels e cor preta. Para fazer o preto, em hexadecimal, são 3 zeros ou 6, se você utilizar o valor completo. Vamos salvar, e agora eu tenho essa bordinha aqui. Encerrei minha expressão, ponto e vírgula. Se eu quiser adicionar mais alguma coisa, por exemplo, uma curva nessas bordas aqui, eu posso adicionar um border radius, vamos supor de 10 pixels, e pronto, o formulário já vai ficando cada vez mais bonitinho. E eu posso adicionando ou mais atributos, ou adicionar outros atributos em outros elementos. No botão, por exemplo, deixa eu achar o botão aqui, está aqui. Dentro da tag button, eu vou adicionar um style e mudar a cor de fundo dele, por exemplo. Background color, vou adicionar um azul. Deixa eu ver se esse azul ficou muito forte. Ficou muito forte. Para mudar a cor do texto, apenas color. E eu posso adicionar aqui uma cor branca, que é o FFF, ou eu posso escrever literalmente white para branco. E da mesma forma que a div, eu posso adicionar padding para espaçamento interno. Então vamos supor aqui que eu vou colocar 10 pixels de padding e eu vou remover as bordas. Border none. Também vou adicionar um pouco de raio nessa borda. Border radius 6 pixels, só para dar um arredondamento leve. E assim por diante, né? Eu poderia continuar fazendo os estilos aqui do botão. Como não é um curso de CSS, então não vou me aprofundar muito nessas propriedades CSS. Vai ficar para o próximo curso, tá ok? Aqui a ideia é mais mostrar que a gente pode sim criar alguns estilos diretamente no HTML. Na prática, a gente não faz muito isso, a gente utiliza um arquivo externo de CSS, que eu vou mostrar no próximo tópico, onde vão ficar armazenados e concentrados todos os códigos de estilo num único arquivo separado. Existem algumas limitações fazendo um estilo inline, por exemplo, referente à responsividade em dispositivos móveis, ou de telas menores ou muito maiores. Então, se eu diminuir aqui a nossa tela, pode ver que já criou uma barra de rolagem aqui que não é legal a gente ter. Tendo uma folha de estilo própria, um arquivo separado de CSS, a gente consegue manipular breakpoints ou até mesmo usar técnicas mais modernas de responsividade utilizando CSS mais trabalhado. Mas como eu falei, isso vai ficar para uma nova oportunidade para a gente aprimorar as técnicas de estilos em desenvolvimento web. Dando sequência, agora que a gente já entendeu como funciona ali a parte de estilos inline, vamos entender como a gente pode, entre aspas, conectar arquivos externos como folhas de estilo em CSS, seja do nosso próprio servidor ou de forma externa, como um framework, ou até outros tipos de arquivo como fontes do Google, por exemplo. Então, para fazer esse tipo de conexão, né, de referenciamento a arquivos externos ou internos, a gente utiliza a tag link com o atributo href, aquele mesmo lá da tag A. Nesse href vai o caminho ou o URL desse arquivo, seguido de hell, que é um outro atributo para informar o navegador qual é o tipo de arquivo que está sendo referenciado. A gente vai adicionar essa tag link dentro da head do nosso HTML. Então vamos fazer alguns exemplos. Voltando aqui para o nosso código, deixa eu ampliar aqui a nossa IDE. Aqui nos arquivos, eu vou adicionar um novo arquivo. Eu posso clicar nesse botão aqui de novo arquivo ou ir em arquivo, novo arquivo. Ou também posso utilizar as teclas de atalho Ctrl Alt Windows N, mas é muita tecla para apertar, mais fácil vir aqui e dar um clique. Vou dar um nome para esse arquivo, vou chamar de styles.css. Vai ser um arquivo para a gente fazer o CSS. Apertei Enter, ele vai perguntar onde eu quero salvar esse arquivo. É na própria pasta do projeto de HTML que a gente está fazendo. Cliquei em Create File e aqui já está o nosso arquivo. Primeiramente eu vou adicionar algum tipo de estilo para a gente ver que ele está funcionando de verdade. Então o que eu vou fazer aqui? No body, vou criar como se fosse um estilo dark para o nosso projeto. Vou adicionar aqui uma cor de fundo preta, não totalmente preta, vou colocar uma cor cinza bem escura. E para
todas as fontes, tanto tags P quanto tags de títulos H1, H2 e H3 que a gente utilizou. Eu vou mudar a cor dela para branca. Assim a gente consegue um contraste melhor do que preto em cima de um cinza, né? Tem também a tag de links, que está azul, né? Azul escuro. Eu vou mudar aqui então a cor dos links para ciano. Ciano é um azul bem clarinho, esse azul aqui. Salvei. Aqui no nosso HTML vou salvar também. E se a gente for ver agora, não vai ter mudado nada. Vai continuar exatamente do jeito que está, porque o nosso arquivo ainda não foi conectado. Como eu disse no início, a gente precisa adicionar uma tag link dentro do head do nosso arquivo e a gente vai referenciar esse novo arquivo. Então, se a gente escrever link e apertar um tab, ele já preenche aqui para a gente o rel, né, o tipo de arquivo. No caso aqui ele já vem como padrão style sheet, poderia não ser isso, aí eu poderia alterar, mas no nosso caso é sim. E aqui no href eu vou referenciar qual que vai ser a URL ou o caminho desse arquivo. Se eu apertar o Ctrl espaço, eu já vejo aqui dentro da minha pastinha do projeto style.css, é esse mesmo. E agora se eu salvar, ele vai carregar esse arquivo e também vai carregar todo esse código CSS que a gente montou antes. Ctrl S e tá lá, ó, já mudou o estilo do nosso site. Todos os títulos estão em branco, o fundo já está quase que preto, né? Tem algumas tags ainda que não estão brancas, por exemplo aqui, dentro da nossa tabela, que são os títulos, né, TH, e a gente não colocou isso aqui dentro. Eu poderia também adicionar os TH ou até a tag table direta. Ó, já deixou ela branca e a gente pode dar uma olhada aqui, o que mais que não ficou da cor correta. Aqui no formulário, lembra que a gente colocou esse cinza e as fontes mudaram para branco, então não dá nem para ler o que está escrito aqui, eu teria que alterar aqui no formulário. Vamos encontrar eles aqui, ó, o background do formulário. Ao invés dessa cor, que é um cinza bem claro, a gente coloca um cinza menos escuro. E pronto, ó, já deu uma diferença legal. Os botões aqui de rádio não pegaram o estilo porque eles estão fora da tag P, né? Aqui, ó, eles estão como label apenas. Por isso que não receberam a cor branca. Então a gente pode vir aqui e adicionar também as labels da cor branca. O link está azul ciano, certinho. E essa borda preta ficou estranha, né? A gente pode remover ela também ou mudar a cor. Como a gente está usando o 21 aqui, eu vou colocar uma cor 1A. Vamos ver como ficou. Ó, deu como se fosse um sombreado aqui, né? E assim por diante, né? A gente pode ir melhorando o nosso estilo. Para mais um exemplo aqui de linkar arquivos, esse aqui foi um link interno, eu vou utilizar agora um link externo. Para isso, eu vou adicionar uma fonte dos servidores do Google. Para quem não sabe, o Google possui fontes públicas onde você pode importar esses estilos de fonte em qualquer um dos seus projetos. Para isso, basta você pesquisar por Google Fontes ou digitar direto aqui fontes.google.com e a gente já cai aqui no site. Deixa eu ampliar aqui para a gente. Já cai no site do Google Fontes e a gente pode escolher qualquer uma dessas fontes aqui e adicionar de forma gratuita no nosso site e nem precisa baixar, a gente consegue fazer o link diretamente com o Google e puxar esses estilos. Vou escolher uma aqui então. Essa é uma fonte bem formal até. E uma vez que você escolheu já a fonte, né, que você quer utilizar, você clica no botão aqui obter fonte ou get fonte, né, no meu caso. Você pode baixar essa fonte ou pegar um código embed. E aí ele já vem aqui já o link rel e o href para essas fontes aqui. A gente vai copiar só essa parte aqui. Voltar para o nosso código. Deixa eu dar um espaçamento melhor e colar. Para não ficar desse jeito aqui, uma linha tão grande, eu vou apertar aqui Shift Alt F para ele dar uma organizadinha melhor. E vamos para o nosso arquivo. Se eu salvar, o que vai acontecer? Nada. Porque eu ainda não atribuí
para quais tags vai essa fonte do Google. Então eu venho aqui no Style e posso informar o meu navegador que agora eu quero que todas as fontes do body, ou seja, todas as fontes do meu documento, tenham o font family Lato. Vamos salvar. E agora sim, ó, a gente pode ver que já alterou já o estilo da fonte. Ela é bem mais redondinha. Ela é uma fonte sem serifa. Antes estava com uma fonte serifada padrão do navegador, né? E agora ficou essa mais bonitinha. Aqui nos nossos documentos embedados, né? Nas versões antigas, a gente pode ver como que era, por exemplo, aqui no SEO. Se a gente ir lá para cima, ó, como que ficou bem diferente, né? Ficou bem mais lisa sem essa serifa e bem mais fino aqui também, né? Ficou até esquisito de tão fino. Vamos diminuir um pouco essa finura aqui, deixar 400 e salvar. Agora sim. Ficou bem melhor, né? Então é assim que a gente utiliza a tag link para adicionar links tanto interno do nosso próprio servidor quanto externo de algum servidor público, ou uma CDN, ou uma biblioteca e assim por diante. Seguindo agora para a nossa parte final, como que eu vou hospedar o meu site uma vez que pronto, num servidor onde as pessoas podem digitar no navegador delas um domínio e acessar o meu site. Bom, para a gente fazer isso, a gente precisa de um domínio e uma hospedagem. O domínio é o nome do seu site. Por exemplo, google.com, facebook.com, linkedin.com e assim por diante. No Brasil, a gente tem os registros.com.br no final, né? Então, todo domínio com final BR são registrados no registro.br. É um site como se fosse um cartório digital que registra todos os sites brasileiros. Daqui a pouco a gente vai entrar lá para ver como funciona. E a hospedagem é o servidor onde ficam os arquivos. Esse arquivo HTML, os arquivos CSS, JavaScript e assim por diante. E aí esses arquivos serão acessados pelo navegador através de uma requisição feita no domínio apontado, através do DNS. Existem diversas hospedagens, desde as mais fundo de quintal até as mais robustas mundiais. E aqui eu recomendo é a Hostinger. Utilizando esse link do documento do nosso material, vocês garantem mais 20% de desconto, além dos descontos que a plataforma já está oferecendo. Então, vou clicar aqui para a gente acessar. E ele já mostra aqui para a gente alguns planos com até 85% de desconto no plano Business. Como provavelmente você vai estar começando, eu recomendo que escolha o plano Single, que é esse primeiro aqui. No momento que eu estou gravando, ele está com 80% de desconto. Então, vou escolher esse plano, só para exemplificar. Eu já tenho várias hospedagens aqui na Hostinger, então não preciso adquirir um novo. Mas é só para mostrar para vocês aqui, ó, que realmente tem 20% de desconto. Não sei se dá para enxergar muito bem aí. No plano de 48 meses, ficou R$ 230 para 4 anos. Claro que você pode testar aí por um mês, se você quiser. Agora, no plano anual, já fica bem mais interessante. R$ 95,90, menos de R$ 100 para você ficar um ano inteiro para ter o seu site, é muito barato. Bom, feita aqui a sua aquisição do seu domínio, você vai precisar também de uma conta. Coloque os seus dados e clica em continuar. Depois de adquirir o seu plano de hospedagem, você vai cair numa tela parecida com essa. No caso aqui eu fiz um login numa conta minha, que eu já tenho algumas centenas de sites. Para você vai estar vazio aqui no momento que você adquirir. E a questão de domínio. Como eu falei, a gente vai entrar no site Registro BR e vai criar uma conta também. Vai colocar seu domínio de interesse. Então, por exemplo, aqui, exemplo.com.br, com certeza já tem. E ele vai falar para você se está disponível ou não. Se você achar um site que está disponível, eu vou escrever qualquer negócio aqui, só para ter certeza. E ele mostra para a gente aqui quais são os planos e valores. Então, por um ano são R$ 40. E a cada ano que você vai acrescentando, ele vai descontando 10%. Você pode adquirir por até 10 anos. Eu aconselho pagar anualmente mesmo, é o que eu faço com todos os meus domínios. E esse valor não vai fazer diferença no nosso bolso no período de um ano inteiro. Clicando aqui em registrar, você vai colocar o seu CPF ou CNPJ.
continuar até ir para o pagamento e etc. Eu vou fazer um login aqui numa conta que eu já tenho vários domínios, só para a gente ver a parte de configuração de DNS. Bom, depois de acessar sua conta e adquirir o seu registro e tiver sido pago, ele vai mostrar aqui para você como publicado. E aí você pode clicar em cima do seu domínio para fazer a configuração do DNS. Entrando aqui no seu domínio, você vai descer a página até encontrar aqui a aba de DNS. Nessa parte você clica em alterar servidores DNS e no servidor 1 você vai adicionar o seu primeiro DNS, onde eu vou conseguir encontrar esse endereço lá no seu servidor. Então, voltando aqui na Hostinger, vamos entrar em Websites. Então, clicando aqui em adicionar site, você vai informar qual é o tipo de projeto que você vai adicionar. No nosso caso aqui vai ser um custom HTML website. Clicando aqui, ele vai perguntar para a gente se você está construindo esse site para você mesmo ou para alguma outra pessoa. No meu caso é para mim ou para o meu negócio. Próximo. E aí ele vai pedir aqui qual que é o domínio. Vamos supor que o nosso domínio é cursohtml5.com.br. No meu caso aqui eu vou colocar um subdomínio, mas você colocando o seu próprio domínio, ele vai perguntar, você é dono desse domínio? Use-o. Então vou clicar aqui, aí ele fala que eu vou ter que provar que eu sou o dono desse domínio depois, ou também eu posso usar um domínio temporário. O domínio temporário eu vou poder construir o meu site normalmente, vou ter um link, mas eu não vou poder escolher qual vai ser esse link, e ele vai expirar dentro de cerca de uma semana. Então vou manter aqui o subdomínio mesmo, ou um novo domínio que você adquirir, e seguir para o setup. Aqui é só guardar. E pronto, já tem aqui o nosso painel já configurado. É tudo automático, inclusive ele está instalando o certificado SSL, que é um certificado aqui de segurança, que mostra aqui para o nosso navegador que é uma conexão segura e com dados criptografados. A instalação é gratuita e automática, é só aguardar alguns minutos. E pronto, já foi instalado, fica com o cadeadinho verde, SSL instalado. Se eu clicar aqui, tudo pronto, ele mostra para mim essa página padrão aqui da Hostinger. Claro que a gente vai substituir com os nossos arquivos. Como vamos fazer para subir os nossos arquivos? Aqui a gente tem File Manager, ou gerenciador de arquivos, ou aqui do lado esquerdo a gente tem arquivos e gerenciador de arquivos, que é o mesmo destino. Vou clicar aqui. E aí a gente pode acessar os arquivos do nosso domínio. No caso de um domínio novo, ele vai estar pedindo aqui para conectar. Para a gente conectar o domínio do registro BR na nossa hospedagem, a gente pode vir aqui em plano de hospedagem, detalhes do plano, e aqui a gente tem os name server. São esses daqui que você vai copiar e colar no primeiro DNS aqui do registro BR, depois você volta, copia o segundo e cola aqui no segundo. Depois clique em salvar alterações e aí demora um tempo para fazer a propagação desse DNS, ou seja, ele vai distribuir o seu site para toda a rede de internet do mundo. Demora cerca de 2 a 7 horas, geralmente 2 horas o seu site já vai estar no ar. Mas isso não impede da gente já subindo os arquivos aqui para a nossa hospedagem. Então vamos voltar aqui em arquivos, gerenciador de arquivos, e vou clicar aqui nos arquivos do nosso domínio. Ele vai abrir aqui essa pasta e aqui a gente já pode ver um arquivo escrito não faça upload aqui. Essa é a raiz do nosso servidor. A gente precisa colocar os arquivos dentro da pasta public. Esse é o arquivo padrão da Hostinger. Então, quando a gente tenta acessar o nosso domínio, deixa eu voltar aqui em Overview, clicar aqui no nosso domínio, ele aparece essa página, que é exatamente essa daqui. A gente pode excluir ela daqui, ó. Excluir. E agora, se a gente der um F5, não tem mais nada aqui, está vazio. Então, a gente vai subir nossos arquivos aqui dentro da pasta public. Vou abrir aqui o meu Explorar. Vou copiar todos esses arquivos aqui do nosso projeto. Vou só arrastar aqui, ó, dar um Alt Tab e soltar aqui dentro. Pronto, todos os arquivos estão aqui. Se você estiver utilizando uma outra hospedagem, pode ser que o arrastar não funcione. Então ele te obriga a procurar aqui em cima
nessa barra de ferramentas o botão de upload. No caso é esse aqui. E aí você vai escolher se é uma pasta inteira ou se são arquivos. E aí você segue de acordo com a sua plataforma. Na Hostinger é mais fácil, é só arrastar. E todos os arquivos já estão aqui. Agora, se a gente voltar no nosso domínio e dar um F5, está lá o nosso site online com SSL instalado e todas as tags funcionando bonitinha. Não bonitinho porque não tem um CSS trabalhado, né? Então nosso site está bem feio, bem quebrado, bem com informações meio aleatórias até, né? Porque eu estava só mostrando para vocês como adicionar cada coisa. Mas a gente vê que ele já funciona. E agora você pode compartilhar essa URL com quem você quiser. Inclusive dá para também acessar pelo celular, vai ficar assim. Até um pouco mais amigável, tirando o scrollamento lateral, né? E qualquer pessoa no mundo agora consegue ver ter acesso ao seu site. Bem legal, né? E se você chegou aqui, parabéns! Você concluiu o nosso curso de HTML, rápido e prático. E agora é só você colocar a mão na massa, praticar. Claro que ainda falta muito a se aprender com desenvolvimento web. E é por isso que a gente está criando essa comunidade de desenvolvedores. E pessoal, deu muito trabalho gravar esse vídeo. Estou há meses desenvolvendo isso para vocês. Então eu peço o seu like, peço para que você compartilhe esse vídeo para quem deseja ser um programador ou um desenvolvedor web. Conteúdo denso desse, gratuito. Tem cerca de 3 meses de faculdade paga dentro desse nosso curso que a gente viu nesse curto tempo que ficamos juntos. Se você ficou com alguma dúvida, aqui estão os meus contatos, ou você pode deixar também aqui nos comentários desse vídeo. Lembra de conferir todos os links na descrição, tanto para esse material quanto os links utilizados em todo o curso e também esses meus contatos vou deixar embaixo na descrição. Muito obrigado por chegar até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!